Sejam muito bem-vindos à nossa aula da Academia Protagonista. É um prazer ter vocês aqui. Quem está ao vivo e quem está assistindo gravado. Bora aprender junto. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. E hoje é meu aniversário. Não sei quando que você está vendo essa aula gravada, mas eu estou fazendo 37 anos. Pode ser que você esteja no ano 2950 assistindo essa aula. Então, esse ano estamos em 2023 aqui. Eu estou fazendo 37 anos. Quero ver essa aula quando eu tiver 90. Sejam muito bem-vindos. Edneuza e mais um visitante aí. Show de bola. Vamos para cima, já está gravando. Missão da Academia Protagonista: formar pessoas realizadoras que dão um exemplo e influenciam para o bem. Estamos caminhando para a nossa missão, galerinha. Hein, dona Carla Tavares? Estamos influenciando para o bem? Sim! Parabéns, parabéns. Quais são os benefícios da academia? Exercemos mais influência ao nosso redor, porque nós temos uma comunicação diferenciada, uma comunicação influente. Realizamos mais coisas, projetos, ideias, ações, e vocês estão mandando muitos e-mails de vitória, pessoal. Agora que eu comecei a dar uma apertadinha em vocês, parabéns por isso é muito bom, tá? Estou gostando ali dos e-mails de vitória, estou gostando de vocês que estão se esforçando para contabilizar isso, tá, pessoal? Isso é fundamental para vocês perceberem que vale a pena, né? Quanto mais esforços e vitórias vocês celebrarem, mais vocês querem investir nisso, tá? Bem-vinda, Robertita, Carolzita. Mais controle emocional comparado a antes. Quanto mais maduro eu fico, menos afetado emocionalmente, né? E a gente se torna mais confiante para enfrentar a vida. Se eu travo em cada obstáculo, eu não vou para frente. Bem-vindo, nosso querido Joãozito também. Mais resultado financeiro, porque trabalha melhor, lidam melhor com problemas do dia a dia, melhores relacionamentos, intimidade e profundidade, mais organização, controle do tempo, que é a nossa vida. Se eu não sei controlar o tempo, eu não controlo a vida. Mais tempo de qualidade com o que importa. Aprofunda sua espiritualidade, mais próximos de Deus. Certo, galera? Perguntar para o nosso querido João aqui, que é aluno novo. João, que já teve umas vitórias importantes. Desses benefícios que os alunos costumam relatar, qual que você já percebeu na tua vida? Bem, deixa eu ver aqui. Realizar mais coisas, não tem menor sombra de dúvida. Tornar mais confiante, coragem, né? Deixa eu ver aqui. Até, por incrível que pareça, o resultado financeiro está aparecendo, apesar de ser muito rápido, tá vindo. Estou lidando melhor com o problema dia a dia, porque eu diminui muito a procrastinação. Organização e controle do tempo da minha vida. Eu estou executando muito mais, assim. Então, são dentro do que eu busco melhorar, esse começo está sendo bem promissor. Muito bom, hein? Não esperava tantos resultados já em 2 semanas. Parabéns, João. Obrigado, Parabéns, valeu. parabéns, parabéns. João é o chará do nosso outro João, né? Temos dois É, João Paulos aqui. Vamos lá, ciclo do protagonista, pessoal. Lembrando, né? Temos que buscar sempre clareza. A clareza vai nos dar ação. Então, se eu não estou agindo é porque eu não estou com clareza. Se eu tenho ação, eu tenho resultado. Mesmo, ó, tem muito a ver com a aula de hoje, tá, pessoal? Mesmo que eu não esteja vendo, toda ação tem algum resultado, tá? E esse resultado vai gerar uma confiança quando eu começo a observar esses resultados na vida real, tá? Clareza, ação, resultados e confiança. Pilares que a gente trabalha: mentalidade confiante, produtividade inteligente, relacionamentos profundos, comunicação influente e espiritualidade real. Eu falo brincando ali, pessoal, no grupo sobre o meu aniversário, mas vocês sabem que é verdade, né? Comunicação, relacionamentos profundos e uma comunicação influente tem a ver com mensagens no particular. Esqueçam mensagem em grupo, galera. A vida é no inbox, a vida é no direto, a vida é na ligação, a vida é nos cafés que você chama a pessoa. Então, eu forço vocês exatamente para isso. Grupo é ruim, particular, individual é
relacionamento profundo, tá, pessoal? Fernando.prokopiak, me marquem, pessoal, no Instagram, para vocês mostrarem que vocês estão estudando, para vocês ganharem ainda mais moral com as pessoas à sua volta e também para vocês atraírem mais pessoas para a Academia Protagonista, pessoal, certo? Então gastem uns 30 segundos do valioso tempo de vocês para divulgar a academia. Então, qual que é a aula de hoje, pessoal? Uma aula que faz um tempo já que eu queria fazer, e acho que vai ser uma reflexão muito boa. Causa e efeito. Para mudar os efeitos, basta mudar a causa, ok? Então vamos refletir e estudar e também escutando vocês, né, que são os meus patrões, que são os meus clientes na academia. Eu também vou fazer, pessoal, a aula de hoje e a próxima aula ela vai ser para analisar as tarefas dessa aula, ok? Então eu já deixo claro que é legal vocês se dedicarem para fazer, aplicar bem o que eu vou pedir para vocês, porque na próxima aula vai ser 100% prática, para eu ficar analisando as tarefas de vocês e ajudando vocês a afinar ainda mais. Legal? Perguntas no final da aula, após comentários e acréscimos. Então lembrem, tá, pessoal? Quanto mais eu exerço minha inteligência, ela começa com eu saber fazer perguntas. Então, tentem anotar aí nas anotações de vocês, para vocês serem cada vez melhores estudantes. Cara, eu vou anotar insights e eu vou tentar fazer perguntas, porque perguntas vocês podem tirar coisas que eu não trouxe na aula, né? E uma dúvida tua pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, treine saber fazer perguntas, tá? Espero que quando eu terminar a aula tenha algumas perguntas, porque comentários e acréscimos também são bem-vindos, mas não valem tanto para você quanto uma pergunta, tá? Por que que eu digo isso? Porque quando você vai comentar alguma coisa, você está dando uma coisa que você já sabe, entendeu? Pode ajudar o outro? Pode, mas você não cresce com aquilo. Então, tenta fazer uma pergunta de arrancar alguma coisa que eu não passei, tá bom? Eu deixo esse desafio para vocês. E repito novamente, tá, pessoal? Parabéns para todo mundo que mandou o e-mail de vitória, tá? Eu vou até dividir a tela aqui, só para ver aqui quantos e-mails que teve. Ó, de domingo para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 dias, 2 dias, 11 e-mails, tá, pessoal? Então já está bem acima da média. Então, parabéns para vocês, tá? Que estão se esforçando para compartilhar as vitórias de vocês. Isso é fundamental, tá, pessoal? Para fomentar os resultados de vocês e também o grupo, tá? Então, quem não mandou ainda, qual que é a dor? Né? E lembra, se você não tem vitória nenhuma, você precisa mandar e-mail de ajuda. Show? Não existe acaso, tá? Eu vou comentar um pouco aqui, dividir um pouquinho da minha história que fez eu chegar até aqui. Quando eu estava né, na minha jornada protagonista, quando eu decidi tomar vergonha na minha cara, até falando nisso, eu tô muito afim de fazer minhas canecas, eu tô me enrolando, tá, pessoal? Se quiserem me cobrar as canecas protagonistas, estou muito afim de fazer uma caneca escrito vergonha na cara, pra gente tomar todo dia. O que que vocês acham? Deixa eu anotado aqui para ver se eu coloco isso em prioridade. Quando eu decidi tomar vergonha na cara e buscar ser uma pessoa melhor, uma das coisas que eu me dediquei foi estudar o Espiritismo, estudar Deus, né? Para mim, a porta que eu cheguei a Deus foi através do Espiritismo. E vocês sabem que eu foco muito para que você chegue a Deus através da porta que você escolheu, né? E eu comecei a estudar, e foi até legal, porque quinta-feira passada eu voltei ali na Capa dos Pobres, que é o centro espírita que eu frequentei esses 3 anos, que é aqui de Curitiba, né? E eu sentei lá na cadeirinha assim e me veio essa lembrança muito boa de ficar 3 anos no grupo de estudos ali toda quinta-feira, aprendendo, querendo ser um bom aluno, perguntando, entendendo Deus. E eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava nessa busca, né? Eu falei, cara, eu vou entender, vou tentar conhecer Deus, né? Pô, minha vida não tá tão boa, mas eu já estava melhor do que antes. Então eu, com humildade, decidi começar a querer buscar isso. Sabia que eu não ia matar todas as respostas do dia para a noite, e beleza. Aí eu ia em todas as palestras, todos os estudos, tal, tal, tal. Aí eu lembro, cara, que teve um cara que ele estava lá refletindo sobre uma palestra, uma passagem de Jesus lá,
E aí ele pegou, não sei o que, não sei o que, e falou do acaso. Daí ele, sabemos que o acaso não existe, né? E aquilo, para mim, foi muito marcante, porque até então, eu com uma visão padrão, que é o que vendem para todo mundo, né? Essa visão moderninha de hoje em dia, que leva as pessoas ao ansiedade, depressão e suicídio, eu levava muita coisa ao acaso, assim. Muita coisa eu colocava na conta do acaso. E o momento que ele falou que o acaso não existia, aquilo me intrigou muito, cara. Falei, cara, como assim o acaso não existe? Tipo, tudo tem um porquê. E aquilo começou a fazer eu querer estudar mais e saber mais e ficar ali, tá? Então eu lembro que foi muito marcante ele falar isso, né? E aí ele complementou com não cai uma folha sem a permissão de Deus. Que hoje para mim é uma coisa comum, mas antigamente eu não conseguia enxergar dessa maneira. Eu peguei um pedaço aqui, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem umas partes muito lógicas aqui que eu queria dividir com vocês, tá? Então tentem abstrair, tá? Caso não seja da tua religião, etc. O que importa aqui é a mensagem, tá? A justiça e bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Então, existe uma lei de causa e efeito. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o que de cada um deve bem compenetrar-se. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se Deus existe, ninguém pode conceber ele sem ele ser totalmente perfeito, tá? E essa dedução a gente consegue também em várias demonstrações também provando Deus, tá? De maneira lógica. Por exemplo, São Tomás de Aquino foi um teólogo católico, né? Que foi um dos principais filósofos do Ocidente, e ele tem as 5 provas de Deus de São Tomás de Aquino. E uma das provas que ele tem é exatamente fazendo essa analogia das perfeições, né? Você começa a olhar a natureza, você consegue perceber que tem hierarquias de perfeições. Nos animais, por exemplo, né? Tem animais menos completos, animais mais perfeitos, digamos assim. E você vai levando isso à enésima potência, você vai chegar à perfeição total, que é Deus, tá? Então, se eu concebo Deus, eu preciso conceber essa perfeição. E aí, beleza. Ele necessariamente tem todo o poder. Ele é soberanamente bom e justo. Então, ele não pode agir com parcialidade. Quer dizer, ele é todo bom. Então, ele não vai fazer uma coisa para você em específico que não esteja dentro da justiça total. Não sei quanto que isso é fácil de entender, mas quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em toda a justiça, em todo bem, em toda perfeição. Então, em toda justiça que é Deus, não pode ter parcialidades, não pode ter caprichos de Deus, tá? Logo, se Deus é justo, eu mereço tudo o que acontece. Aceitar isso, pessoal, já muda bastante a nossa visão das coisas. Se eu entendo que eu estou concedendo Deus e esse Deus ele tem uma perfeição, tudo, tudo que acontece, eu mereço. Qual que é a nossa tendência? A gente tende a achar que merece coisa boa. E quando acontece dificuldades e desafios, a gente tende a não aceitar, certo?
Mais uma parte aqui que tem a ver com isso, tá? Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Quer dizer, isso aqui é muito importante a gente refletir também, tá, galera? A gente é o rei de querer justiça, quando não tá falando da gente. Né? Quando eu pego e vejo alguém fazendo um crime, fazendo uma coisa errada, eu sou o primeiro a levantar a tocha para querer justiça. E muitas das vezes a gente não vira essa tocha pra gente, tá? Então, quando a gente. E assim, ó, a vontade do ser humano em querer justiça já mostra essa nossa vontade para Deus, porque nós temos a vontade de justiça, a vontade de beleza e a vontade de perfeição. Né? A gente não está aqui na academia todo dia tentando ser uma pessoa melhor, a gente está tendendo a ser perfeito. Acredito que vocês devem perceber que a gente está bem longe, né? Mas cada dia a gente fica menos pior. Então o ser humano tem uma tendência à justiça perfeita, que é quem? É Deus. A gente tem uma tendência à perfeição, que quando eu chego no final, quem que é? Deus. Tá? Então, se Deus é infinitamente justo, vocês entendem que nenhuma pena que a gente faça mal pode ficar sem justiça? Qualquer ato mal que eu faça, e quando eu vou falar mal, entendam falta de bem, né? Porque esse é um assunto que a gente não foi muito a fundo, mas o mal ele não tem uma essência, o mal não tem substância, tá? O mal não é uma coisa. O que a gente chama de mal é a essência do bem. Então, cada ação não boa que eu faço, haverá uma consequência. Porque senão Deus não seria justo. E ao outro lado, cada ação meritória que eu faço, cada mérito que eu tenho, e cada movimento bom não se perde. Então, não sei se vocês entendem a responsabilidade disso, né? Tudo que eu faço vai ter um efeito, bom ou ruim. Tudo, tudo, tudo. Senão, Deus não é justo. Não dá para eu conceber Deus se eu não for nesse radicalismo, entendeu? Você vai ter que fazer uma ginástica mental para querer, que é o que a galera faz, né? O famoso, ai, Deus ama tudo, tipo, não é exatamente isso, né? Ele ama, mas ele é justo. Tudo é efeito e causa ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Essa aula aqui que eu estou dando para vocês, ela é um efeito, certo? Ela é um efeito de uma causa que foi eu ter criado essa aula há 4 horas atrás, quando eu estava terminando de montar ela, certo? O efeito que vocês estão vendo aqui agora, a causa foi o Fernando estar fazendo essa aula há 4 horas atrás. Só que ao mesmo tempo que eu estou fazendo um efeito aqui dessa aula, eu já sei que essa aula também vai ser causa de muitas coisas. Vai ser causa de reflexão para vocês. Vai ser causa de você ter algum insight que vai mudar alguma parada na tua vida. Pode ser um super insight ou um insight comum. Então, tudo, cara, é efeito e causa ao mesmo tempo. Eu começo a olhar as coisas. Tipo, causa e efeito, causa e efeito. Tudo tem um porquê. Toda ação que eu fiz, ela gera um efeito. E todo efeito tem uma causa. Não sei se está muito confuso ou não, pessoal. Tá tranquilo? Então,
Quando eu reflito sobre isso, eu entendo com mais peso ainda os poderes da minha escolha, entende? Porque, cara, isso é muito profundo, tá? Porque assim, ó, se Deus é perfeitamente perfeito, né? Ele é a perfeição plena, né? Porque assim, só para entender, porque você vai falar, ah, mas claro, não existe mais perfeito, digamos assim, né? Não existe perfeitamente perfeito. É porque quando Deus pede pra gente buscar ser perfeito, pessoal, é a perfeição humana, que é uma perfeição limitada, entendeu? Por isso que eu digo que Deus é o perfeito todo mesmo. Então Deus é perfeito todo, a justiça toda. Quer dizer, tudo que eu estou passando, pro bem ou pro mal, tem a ver com as minhas escolhas. Entende? Deus, ele quer o nosso bem, ele nos ama demais, nos ama tanto que ele nos deu a liberdade de escolha. Porque lembram que o amor, ele tem que ter a escolha? Eu amo a Jana, mas eu não tô com uma arma na cabeça dela pra ela ficar do meu lado. Amando ela, ela tem o poder de um dia não me amar mais. O amor tem essa liberdade. Então, se eu entendo que tudo que acontece na minha vida hoje são ações que eu tomei em algum momento na minha vida, porque eu tenho o poder do livre-arbítrio. E aí a gente vai pensar, pessoal, que não existe fracasso, existe resultado. Isso aqui também mudou muito a minha vida no curso de PNL que eu fiz, né? A PNL, ela tem vários pressupostos. E um dos pressupostos da PNL é isso aqui. Não existe fracasso, existe resultado. Isso aqui, pessoal, é muito poderoso. Por quê? Porque te alivia demais. Não é que te alivia tirando a tua responsabilidade, mas te alivia te colocando mais na real. Porque quando a gente leva muito para essa visão de fracasso, tá? Isso atenta contra a sua identidade. Já o resultado te puxa para o real e analítico. O que eu quero dizer com isso? A gente costuma chamar muito de fracasso o desalinhamento das minhas expectativas. Entende? Então eu levo muito para o bem ou para o mal. Quando eu entendo que não existe fracasso, só existe resultado, eu tenho o poder de analisar o mecanismo das coisas, tá? Cara, é que eu tô chamando resultado porque eu esperava que eu fosse fechar 2 clientes esse mês e eu fechei zero. Quando eu entendo que os zero pacientes é um resultado que eu escolhi chamar de fracasso, fica muito mais fácil de eu raciocinar sobre aquilo. Não é relativizar, entendeu, galera? Não é tipo, ai, ai, nunca sou fracassado, tá tudo maravilhoso. Não é isso. É entender que se eu vejo tudo como resultado, tudo que eu olho na minha vida, eu olho como efeito, que eu posso, né, o resultado e o efeito é a mesma coisa. O efeito é isso aqui. Eu vou buscar as causas. Entende? Será que eu que não estava esperando demais? Da onde que eu achei que eu ia ter esse resultado? Por que eu estou chamando de fracasso? E esse pressuposto vira muito uma chave na tua cabeça. Para de falar de fracasso. Fale de resultado. Aí eu trouxe aqui esse nosso esquema, tá? Uma ferramenta que eu já apresentei em algumas aulas também para vocês, que são as causas todas dos nossos sofrimentos. E quando eu não entendo que o mundo é feito de causa e efeito, percebam como as nossas causas de sofrimento elas estão sempre ligadas a é,
quase todas estão ligadas a uma negação da realidade, a uma negação do resultado, a uma negação dos efeitos. Eu estou querendo normalmente impor o que eu gostaria, em contrapartida de olhar a realidade e aceitar elas. Por exemplo, uma das causas de sofrimento é a expectativa. Expectativa desalinhada. Ah, eu esperava que meu marido fosse mais gentil. Ah, expectativa, né? Eu não estou vendo o resultado. Cara, o meu marido não está sendo gentil, ele está tendo ações grosseiras. Se eu vejo isso como um resultado, eu posso tentar buscar a causa. Se eu nego isso, se eu fico querendo sempre impor o que eu quero ao invés da realidade, eu vou sofrer. E a expectativa desalinhada é filha do orgulho. O orgulho que quer impor a tua visão em relação ao mundo, né? A negação, por exemplo, é outro fator gigantesco de sofrimento. Eu não quero aceitar que um cliente me deixou a minha empresa. Eu fico com aquela mágoa. Eu não consigo aceitar que fulano não foi no meu aniversário quando eu convidei. Desculpa o barulhinho aí, pessoal. Estão entendendo? Ao invés de olhar o resultado das coisas, eu estou encarando as coisas como um fracasso. E aí eu sofro. A inveja. A inveja é outro sentimento que a gente tem de não concordar com aquilo que eu estou vendo. Puta, eu não queria que a coisa estivesse assim. Eu queria ter o resultado daquela pessoa. Eu não estou com a visão analítica, a visão lógica de resultado, de olhar o efeito. Né? Eu estou observando, cara, efeitos. Como o meu coraçãozinho ainda pouco evoluído, ou pecador, se você quiser chamar, olha como ele distorce o real. Método científico, né? Hoje em dia, um dos deuses atuais aí da modernidade é a ciência, né? A ciência, em vez de ser um método para levar os humanos a conhecer mais a verdade, agora ela está ficando meio que um endeusamento, né? Ah, isso aqui é científico. Beleza. O que que a ciência, o método científico faz, né? Eu observo, eu observo efeitos na realidade e eu ainda não sei as causas. O trabalho da ciência é exatamente identificar as causas das coisas. Quer dizer, não inventa porra nenhuma. Ela só identifica como que já é as coisas, né? Ela identifica as causas das coisas, ok? Então, eu observo, por isso que eu tenho que ter um olhar, tá vendo, pessoal? Quando eu tenho um olhar científico, eu tenho um olhar analisando os efeitos. Eu tento tirar as minhas paixões e as minhas vontades e eu começo a olhar o efeito das coisas. E o efeito das coisas, quando eu não sei a causa, eu vou tentar entender. Eu tenho um problema, né? Por que as pessoas não se relacionam comigo, por exemplo? Porque eu percebo que eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas amizades. Isso é um efeito. Porque eu não consigo segurar dinheiro, guardar dinheiro. Eu vou levantar um problema e eu vou criar possibilidades. Ah, talvez pode ser por isso, pode ser por aquilo. Eu vou criar hipóteses. E eu vou botar essas hipóteses para testar. Eu vou ter que fazer, ver se funciona ou não. E aí eu chego no resultado. Estão entendendo que, através dos efeitos, eu vou buscando as causas reais. Então, tenta entender, galera, que esse método científico você pode usar cada vez mais nos teus desafios. Porque o impulso mais fácil qual que é? Não sei. Ah, eu tô cheio de problema. Ai, mas o que que você vai? Ah, não sei, né? É o mais fácil. Do que, cara, deixa eu colocar um olhar nisso aqui. Deixa eu começar a analisar bem esses efeitos e procurar as causas dele, porque tudo que eu estou vendo são efeitos e tudo tem uma causa. E pior, né? Somando com, acrescentando a visão de Deus, eu mereço tudo isso,
Não tem nada que está acontecendo que eu não estou merecendo. Nada. E daí você entende que nessa visão, o poder da tua escolha ele fica muito mais poderoso, né? Por exemplo, vocês terem feito a escolha de estarem hoje nessa aula. Você poderia ter feito uma escolha de estar fazendo outra coisa, cara. Que efeitos você acha que você vai gerar com esses aprendizados de hoje? Por essa escolha que você fez de estar aqui, certo? E esse poder da escolha, pessoal, o ambiente influencia, tá? O ambiente influencia a nossa escolha, mas ele não determina. Tinha um outro texto ali que eu acho que eu não botei, mas tem um texto tanto ali do Espiritismo quanto o Viktor Frankl, né, da logoterapia, ele também deixou isso muito claro. Mesmo no campo de concentração, que é talvez a pior experiência humana, onde as pessoas estão congelando, morrendo de fome, querendo matar o outro, nas piores condições, ali ele via o poder das pessoas fazendo escolha. Algumas pessoas escolhendo serem heróis e outras escolhendo serem vilões, num ambiente totalmente hostil, tá? Então perceba como o método científico funciona olhando efeitos e chegando nas causas reais. E como que é clareza, né? Como a ciência busca clareza, né? Qual que é o método, qual que é a metodologia, teste cego, não sei das quantas, eu fiz aqui um grupo teste, esse aqui, cara, clareza absoluta. Eu cheguei num trabalho com gráficos e no final eu tenho clareza total de como que é o negócio. É exatamente isso que a gente pode usar para nossa vida. Então, eu vou treinando cada vez mais o meu olhar lógico. Eu viro cada vez mais um amante da realidade. Lembra que eu questionava muito lá os psicólogos, lá no começo, algumas aulas lá que eu participava, que todo mundo queria ter muito sucesso com projeto digital. Daí eu falava, galera, mas me mostre nenhum exemplo. Eu quero uma pessoa que está fazendo tudo isso que vocês querem. Uma só. Que é psicóloga, que é mãe, que tem não sei o quê, que tem outra vida, né, e ganha muito dinheiro em 2 horas por dia. Eu só quero um unicórnio desse, aí eu começo a, pelo menos a acreditar, mas eu não estou vendo nenhum desse que está querendo. Quer dizer, a pessoa não estava sendo amante da realidade. Ela pegava um monte de pessoas e ela queria unir todas as qualidades dessas pessoas nela só. Aí a pessoa está se torturando. Você não está sendo amante da realidade, entendeu? Você está sendo amante das tuas paixões. E quando eu tenho um olhar de efeito, eu aceito muito mais. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Ou me dei bem, porque os efeitos, ou as causas que eu fiz levaram ao efeito que eu queria, ou eu me dei mal, porque eu achei que essas causas que eu estava tentando ali, essas ações, elas iam ter o efeito que eu queria. E você tem cada vez mais uma busca sincera pela verdade. Pergunta de ouro, tá, galera? Que ajuda muito vocês a fazerem esse diagnóstico. Como eu estou fazendo para não ter o resultado que eu quero? Olha só que pergunta. Tá, mas beleza. Como que você fez para não ter o resultado que você quer? Você vai descrevendo as ações que você teve. Ah, semana passada eu fiz isso, 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 isso. Legal. Eu vou pegar um conjunto de ações e vou falar, Aparecida, então a gente sabe já aqui na nossa hipótese, porque a gente está estudando esse caso, né, a gente levantou uma hipótese aqui, Aparecida, que essas ações que você tomou, elas não geram o resultado que você quer. Daí você está entendendo quantas escolhas você tomou já? Caralho, cara, todas as ações que eu fiz semana passada não deram o resultado que eu queria. Aí que eu vou mais profundamente e falo, cara, será que eu estou preparado para tomar ações diferentes essa semana? De verdade? Olha o poder que o resultado me dá, né? Lembra quando eu falo lá no nosso método, né? Clareza, ação, resultado, confiança. Quando eu falo que eu tomo uma ação e ela gera um resultado, é mesmo resultado zero, ou resultado negativo, entendeu?
Por quê? Porque o resultado foi zero. Então, como eu estou fazendo para não ter o resultado que eu quero? Essa pergunta é muito poderosa. É só você olhar para a tua semana e falar, tudo que eu fiz aqui não gerou resultado. Entendeu? É dolorido, mas é fundamental para eu chegar no que eu preciso. Então, percebam, né? Eu começo a olhar cada vez mais os resultados das coisas. Os resultados, eles vão vir das ações que eu tomei, que eu tive o poder de escolher as ações. Lógico, influenciado pelo ambiente, mas com o poder do livre-arbítrio. As minhas ações, elas vieram dos meus sentimentos, que vieram dos meus pensamentos, que vieram das minhas crenças. Então a gente volta, né? Já tivemos aula de crença, mas só para relembrar. Aqui eu quero fazer a reflexão para você de quanto você está levando a sério as suas crenças. Porque as tuas ações, elas são os efeitos. E a causa das tuas ações são as tuas crenças. Né? Eu imagino que você não violentou nenhuma criança essa semana porque você acredita que isso não é certo. Isso é uma crença. Então, quando você quer melhorar algum resultado, você tem que tentar atacar cada vez mais a raiz das coisas. Caralho, como que estão as minhas crenças? Quer dizer, se eu não estou. Olha como eu vou chegando em várias conclusões, né? Se eu não estou tendo o resultado exatamente que eu quero, e eu sei que eu sou o resultado das minhas crenças, eu tenho que dar uma olhada de volta nas minhas crenças. E algumas pessoas que eu estou trabalhando mais profundo, isso, tá, pessoal? Na mentoria, por exemplo, elas vêm toda hora. Meu Deus, como é poderoso esse negócio de crença, né? Cada hora eu identifico uma diferente. Porque muitas das vezes a gente costuma ficar achando que o problema está ali no resultado, entendeu, galera? Ai, tem que mudar minha ação, tem que mudar minha ação. Mas qual ação? Você não parou para pensar por que que eu agi do jeito que eu agi semana passada? Tá? Pensando na questão dos frutos, eu conheço a árvore, o que Jesus falou nos alertando, né? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A gente tem que se olhar muito como a árvore, entendeu, galera? Se eu estou dando frutos que eu quero melhorar, eu preciso olhar para a árvore. E a árvore tem raiz, e as nossas raízes são as nossas crenças. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Tá vendo que eu reconheço a árvore, eu reconheço a causa pelo efeito dela? Então, perguntas importantes para a gente fazer. Quais pensamentos estão me influenciando para minhas ações? Né, as minhas ações, elas vêm dos meus pensamentos. Eu estou conseguindo monitorar isso? Porque o jeito que eu ajo é só o efeito. Eu tenho que olhar a causa. A causa é o pensamento. Quais as crenças que influenciam esses pensamentos? Essa vozinha que está toda hora na minha cabeça. Que crenças que estão influenciando esses pensamentos? A crença ela está lá embaixo ainda. Ela está mais profunda. E aí eu vou questionar a crença, porque a crença ela também teve uma causa. Concorda que ela não foi instalada em mim do nada? Eu lembrei alguns de vocês percebendo crenças financeiras, né?
Porra, eu criei a crença que eu não posso passar a ganhar mais que meu pai e que minha mãe. Agora que eu percebi essa crença. Nossa, como ela tá me travando. Tá vendo que eu vou indo na causa, na causa, na causa, na causa? Aí o pensamento é: qual nova crença geraria outro efeito? Porque eu não elimino uma crença, entendeu, pessoal? Eu coloco uma em cima. Por isso que eu bato com vocês todo dia, né? A nossa live diária, eu falo novas crenças. As crenças ali que eu falo, elas são daquele assunto específico do dia. Para você ali, paulatinamente, todo dia ir martelandinho aquelas crenças. E aí eu queria, pessoal, se vocês tiverem uma atenção importante aqui nesse final, eu queria analisar bem, esse texto aqui foi o que realmente me levou a Deus. E hoje, se eu consigo influenciar alguns de vocês, né, que já me passaram vários feedbacks de muitos de vocês se sentem mais próximos da espiritualidade, de Deus, foi por causa foi por causa desse texto aqui que eu vou apresentar para vocês que eu entendi que Deus existia. E ele é muito lógico, e ele tem a ver com causa e efeito, tá? Por quê, pessoal? Porque quem que é a causa primeira de tudo? Se eu estou falando que a aula é causa e efeito, tudo é efeito e tudo tem uma causa, quem que é a primeira causa? Primeira causa é Deus? Pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele está me dizendo que Deus é a primeira causa. Porque Deus é a causa não causada. Depois vocês percebem que depois de Deus, tudo é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Entendeu? Deus é um efeito sem causa. Ele é a causa primária. Ele se fez. Então, olha como é a fonte total, né? Deus é a fonte total. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha a pergunta boa. Essa pergunta aqui é do Livro dos Espíritos, tá? Kardec estava falando com os médiums lá e fazendo as perguntas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais a vossas ciências, não há efeito sem causa. Tipo, a ciência de vocês já sabe que não há ciência sem causa, né? Eles estão respondendo. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Essa pergunta aqui é que me fez falar: caralho, Deus existe. Puta que pariu. Porque eu fiz exatamente isso. Eu olhei, cara, em volta, tudo que não é causa, que não é obra do homem, e a minha razão falou: meu Deus, tem alguém por trás disso mesmo. Tá percebendo? Olhando os efeitos, olhando o mundo, olhando que está numa bola de terra, voando num espaço aqui. Tem uma bola de fogo lá que ilumina a gente todo dia, sei lá quantos milhões de anos. As coisas funcionam. Isso não é obra do homem. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Tipo, para você negar Deus, você tem que entender que você tem que falar que o nada faz alguma coisa. Isso é lógico. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois, de onde lhe viria esse sentimento? Se não tivesse uma base, é ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Quer dizer, todo ser humano e todas as culturas que já existiram, todas elas tiveram uma conexão com o divino. Todas. E ninguém sente falta, pessoal, de algo que não existe, entendeu?
Ninguém sente falta de ar. Se sente falta de ar é porque existe ar. Né? Por que que todo ser humano sente falta de um Deus, alguma coisa que te proteja, que seja a razão das coisas? Isso é um efeito. Você poderia falar sobre nada faz alguma coisa, Fernanda? Qual João que perguntou? Joãozinho novo ou João? João Paulo, João Paulo. Ah, Joãozinho. Beleza, João. Assim, ó, para lhe falar um pouquinho mais do nada, tá? Essa Os pergunta é dois muito são João lógica. Paulo, né? Os dois são João Paulo. Você é o João Paulo mais já veterano. Quando eu estou dizendo aqui, ó, uma das provas da existência de Deus é você olha as obras da criação, certo? Você olha tudo que não foi feito pelo homem e você percebe que o universo existe. Logo, ele tem uma causa porque o universo é um efeito. Eu tenho que procurar a causa do universo. Na verdade, a essência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E aí você vai ter que negar isso e você vai ter que dizer que o nada, o vazio, foi capaz de criar alguma coisa. Entende? E pior, criar uma coisa inteligente. Porque você percebe lógica, você percebe padrões, você percebe beleza, você percebe inteligência na natureza, né? Ela tem uma coisa, a natureza é extremamente lógica, existem sistemas, né, na natureza, sistema respiratório, sistema solar, sistema das chuvas, né? Você tem que ligar esse efeito que você vê lógica nas coisas, você vê hierarquia, você vê leis. Não existe lei de Newton, entendeu, galera? Einstein não criou nenhuma lei. Esses caras só descobriram leis que já existem. Né? E daí você tem que dizer que o nada fez tudo isso. Então essa argumentação, entendeu, João? Por isso que você tem que ter tanta fé para não acreditar em Deus, entendeu? Você tem que ter uma fé assim e fazer uma ginástica mental gigantesca. Aí aqui, ó, quem se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a alguma combinação fortuita da matéria, ou por outra coisa, ao acaso? Que é, por exemplo, né, a teoria de, o Big Bang, esse é um assunto diferente, tá? Não é, eu não nego o Big Bang, mas as pessoas que acreditam que o Big Bang foi feito sem nenhuma força por trás, inteligente, né? E essa que é a pergunta aqui. Qual que é a sua opinião sobre essas pessoas que acreditam que o mundo foi feito pelo acaso, né? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. Quer dizer, também é uma ginástica mental que você tem que ter, porque você vê um efeito inteligente e você vai acreditar que o nada fez algo inteligente. Isso também não faz sentido aos nossos olhos, né? Se você chega num lugar, você olha um quadro muito bonito, você imagina, caralho, cara, quem que é o autor desse quadro? Né? Você chega e vê um carro assim maravilhoso, você fala, meu Deus, cara, quem são os engenheiros que pensaram esse carro? Aí você vê um mundo ordenado, com leis, com lógica, com beleza, com simetria, e com inteligência, e com sistemas, e você pensa, acho que foi o nada. Entende? A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. E a última, tá? Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tens um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade.
né? Se eu entendo que eu sou um efeito, né? Quem que fez a gente? Eu sou um efeito, cara. Qual que é a minha causa? Né? A Jana tá aqui do meu lado dormindo ali. Não é ela que tá fazendo a Jasmine, né? A gente fez um negocinho ali para influenciar, mas, cara, vai nascer uma criancinha pronta ali, extremamente complexa. Né? Então, nós somos efeito. Achar que a gente veio de uma causa menos inteligente que a gente é insensatez. Tá, pessoal? Então, eu queria trazer esses textos para vocês, tá? Que me fizeram muito chegar a Deus através da lógica pura. Só finalizando aqui, quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, né? A gente é uma causa, né? A gente é o efeito, então a gente tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Tipo, você olha o iPhone, né? Meu Deus, o iPhone é demais. Não, demais mesmo é Steve Jobs. E quem que fez Steve Jobs? Essa que é a pergunta, né? Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem, né? Chame de Deus, chame de qualquer coisa. Certo, galerinha? Tarefas mão na massa, tá? O que que eu vou querer que vocês façam? Não hoje, tá? Porque hoje é a aula teórica, mas já também escutando vocês, para a gente ter cada vez mais prática, o que que eu vou querer que vocês façam, galera? Vocês entenderam o poder de você levar a sério as suas crenças? Muitas pessoas já fizeram o trabalho das crenças. Então, eu queria que quem já fez, eu queria que você refizesse com esse olhar mais afinado. E as tuas crenças, pessoal, você vai alterando ela conforme os desafios da tua vida atual. Tá? Dependendo do momento que você está, você pode ir acrescentando uma crença nova que vai te ajudando a mudar a tua raiz, para mudar a tua árvore e mudar os teus frutos. Porque a gente não é bobinho, a gente foca no ser. Né? O ser, ele faz e o fazer, ele tem. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam, pessoal? Façam as 10 crenças de vocês com o melhor que você puder. Tá? Não espero perfeição de ninguém. E mandem, pessoal, pro Vitória. Vitória@Academia Protagonista. Com o título 10 crenças. Façam esse exercício, tá, pessoal? Porque eu vou pegar esses e-mails e daí na aula que vem a gente vai aplicar isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou analisar as crenças de vocês junto com vocês. Porque tem vários detalhezinhos ali que podem melhorar elas, e eu posso sugerir algumas novas que podem, às vezes, ajudar mais, porque isso foi o que me ajudou totalmente a mudar minhas crenças. Eu já dividi isso com vocês. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e refletido sobre causa e efeito e o poder das nossas escolhas. Certo, meus queridos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém que quer participar? Alguém que Eu participa, tenho. passar algum feedback? Eu quero Carla fazer Tavares, você comeu, Carla Tavares? comer. Estou até sem batom. Fernando, você trouxe o estudo do Espiritismo, que é do Allan Kardec, que tem todo um embasamento científico, né? Inclusive, ele deixa bem claro nas publicações da revista Espírita que antecede as obras do Espiritismo. E você fala, não é só hoje, né? Volta e meia você está fazendo uma colocação com relação à ciência, mas eu fico com a impressão que você falou, por exemplo, essa modinha da ciência. Eu queria saber o que para você, de fato, a ciência traz com os seus estudos e o que, de fato, você leva com seriedade, né, e dá crédito ao estudo científico, uma vez que você trouxe, por exemplo, um estudo científico, entre aspas, né, porque aí é mais quem acredita, mas teve um cunho científico, que é o espiritismo. Boa pergunta, Carla. Eu gosto de fazer. É bom essa pergunta porque acho que tem a ver com a minha provocação, tá, Carla? Ela é. Deixa eu até mostrar a ferramenta que vem disso. Que isso é uma coisa legal da gente ficar atento, tá, galera? Muito da ciência hoje, atual, meu problema, Carlinha, é com o cientificismo, tá? Aham. O cientificismo é um movimento moderno, tá? Que veio depois do iluminismo, que tenta separar a ciência de Deus. Tipo assim,
não precisamos de Deus, a ciência vai dar as respostas sobre tudo. Uhum. Se não é científico, não conta. Uhum. Entende? Então, e é uma parte só das pessoas que pensam assim, tá, Carla? Mas, infelizmente, isso predomina demais hoje em dia. Uhum. Tipo assim, é científico, ok, não é, você é um babaca religioso, bobão, etc, etc. Como se a ciência fosse dar conta de tudo. Não, entendi. Entende? Então, a sua relação, assim, da credibilidade da ciência está com relação à espiritualidade, não haver uma separação, porque, de fato, Não. hoje, a ciência, inclusive a ciência da felicidade, estuda a espiritualidade e cada vez se aproxima mais. Então, seria isso. Tem um dos movimentos de aproximação, Carlinha, mas o maior movimento disparado é de separação, infelizmente, tá? Eu posso até trazer uma, Mas a eu gente posso até vai trazer uma aula mudar sobre isso. isso. Eu posso até trazer uma aula sobre isso, cara, mas o que me incomoda hoje, e assim, ó, lembra, né? Eu me baseio nos efeitos. Uhum. Eu era um cara que eu era totalmente vendido com esse papinho, o científico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu vejo um mundo onde as pessoas se matam cada vez mais, né? Uhum. A ciência da felicidade está tentando trazer uma felicidade que está em falta, né? As pessoas nunca tiveram tão ansiosas, Principalmente depressivas a solidariedade, né? Que é e um se ponto matando. importante. Tipo assim, quer dizer, não está dando certo. Uhum. Não está dando certo. Esse papo do vamos resolver tudo através dos estudos, entendeu? Então, a minha briga é contra o cientificismo. É a idolatria do tipo, da matéria, entendeu, Carlinha? Porque cientificismo é uma visão materialista do mundo, que não é científica. É baseada na fé, entendeu? Porque Deus não pode ser provado. Então, se você tem uma posição materialista, você também está tendo uma posição de fé. Assim como o próprio Espiritismo é uma ciência de amostragem social, né? Não teve como ter uma validação, como você trouxe como exemplo, né, na parte da ciência, aquela validação de reunir um grupo X que valide cientificamente, né? Tem um número X para ser validado cientificamente, que aí sim pode se tornar com um escopo científico, um estudo com robustez científica, né? Gostaria de Eu vou citar um exemplo, tá, Carla? Eu não sei se vocês viram, mas lembra que eu trouxe o Humberto aqui aquele dia, aquele meu amigo professor de filosofia, filósofo, que ele participou? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é legal, tá? O Humberto, ele é coautor, né? E coautor não aqueles coautor que tem um monte, né? Mas é ele mais dois autores. Eles lançaram um livro extremamente científico, que é isso aqui, ó, Ciência da Vida Após a Morte. Uhum. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Um dia atrás. Pesquisadores de Juiz de Fora investigam possibilidade de vida após a morte. Esse livro deles é totalmente baseado em método científico e foi editado pela das principais editoras do mundo de Harvard lá, tipo, uma das mais conceituadas de todas. E super aclamado no exterior, várias críticas dos caras mais foda do mundo sobre o assunto de ciência da espiritualidade. E eles estão sendo muitas vezes rechaçados aqui no Brasil. Por quê? Porque as pessoas que não gostam desse assunto, independente se o livro é científico ou não, o cara coloca a fé dele em cima das coisas, entendeu? Então, essa ciência que querem fingir de limpinha, de que é muito mais. Tem muito mais fé do que a galera imagina, entendeu? Por isso que me incomoda muito essa parte fanática do negócio, entendeu? Entendo. Enfim. No caso, porque qualquer fanatismo é fanatismo, né? Não é exatamente uma coisa saudável, né? Lembra que eu trouxe também aquele dia, Carlinha, aquela aula também totalmente científica do cara de Harvard lá, que a religião melhora todas as áreas da pessoa? Exato. Se tiver religião, você vai ser mais E feliz, vai ter mais... Maravilhoso. Mas o que eu acho mais interessante na ciência é que não existe... Por exemplo, eu contesto um pouco essa teoria desse cara aí que religião resolve todos os problemas, porque, de certa forma, numa outra parte, numa análise, porque o cientista tem pensamento crítico, não fica só ouvindo o rebimboca da parafuseta e assimilando aquilo como se fosse verdade pura. E não deve ser assim nem com religião, nem com ciência, nem com nada, né?
Mas, dentro desse pensamento crítico, a religião também adoece bastante, num grande percentual mundial, porque pessoas que vão para o fanatismo religioso, a religião que cerceia a liberdade da pessoa, entre aspas, né? E, de certa forma, chega aí a psicologia positiva e a ciência da felicidade falando de espiritualidade, que traz uma certa união, né, da pessoa não ter essa divisão religiosa. Enfim, adorei sua colocação, mas é bem interessante a gente pensar sobre isso e sobre esse teu ponto de vista também, porque eu acredito na humanidade, né? Eu acredito que nós vamos caminhar para um lugar melhor do que nós estamos hoje. Com certeza, Carlinha. Ótimo, perfeito. Show de bola essa pergunta também, tá, Carla? Porque eu às vezes deixo entre aspas, é bom você ter perguntado, entendeu? A minha briga é essa, entende? Tipo, o endeusamento das coisas, assim, tipo. E o resultado não está sendo bom, né? A gente só vê as coisas lotadas aí de pessoas desesperadas. Pois é. Vamos mudar isso. Show. Obrigado, Né, Carlinha. Julinho? Mais alguém, galerinha? Julex, Joãozinho. Robertita vazou ali também agora, já mandou um tchau. Pode falar, João. Oi, Fernando. Eu lembrei de uma máxima hermética que fala assim: não acredite em nada, nem no hermetismo. Né? Que geralmente a crença, ela leva pessoas a cometer de fato loucuras, né? E também leva você a fazer muita coisa boa, sim. Só que no sentido de não acreditar, no sentido de você ter senso crítico, de não acreditar no que Fernando está falando, no que Carla, no que Júlia, Aparecida, no sentido de você ser um ser crítico. Não é ser cético, né? É você investigar o que está sendo dito. Não engolir tudo que as pessoas entregam como a fé cega, por exemplo. Eu acredito porque o pastor falou, eu acredito porque o padre falou, eu acredito porque João de Deus falou. É verdade, entendeu? Tomar isso como verdade. E aí você deixa de ser um ser crítico e passa a ser um boi sendo conduzido numa boiada. Você não tem crítica, não investiga nada. Aí sempre que a gente estuda essa filosofia, os facilitadores falam assim: não acredite em nada, nem no hermetismo. Não acredite em nada, nem no hermetismo. Investigue, descubra Chegue nas por suas sua conclusões, conta, né? Seja crítico, né? Desenvolva sua inteligência, sua compreensão, para que você não seja conduzido como um boi numa boiada. Sim. Eu acho que essa posição, né, João, de não acreditar em nada, ela te coloca numa posição de análise, né? Porque daí você Exato. sai desse questionamento e já sai andando acreditando em um monte de coisa. Porque a gente é refém das nossas crenças, entendeu? A gente sempre tem crenças. A gente vai trocando elas, questionando, revisando, mas a gente é escravo das nossas crenças, né? A gente acredita que a Carla acredita que o ritual da manhã dela melhora a saúde dela, porque ela leu um monte de coisa e ela comprou aquelas crenças e está tudo certo. A gente tem que tomar cuidado só para não cair no relativismo, né? Lembra daquilo? Sim. Eu entro, questiono minhas crenças, olho, né, o que esse cara tá falando, vá atrás. Isso é perfeito, né, João? Quanto mais questionarem, melhor. Por isso que eu até forço vocês a, tipo, perguntem, enche o saco, questionem no final da aula, exatamente para a gente não aceitar tudo de uma vez, né? Gostei muito dessa aula, viu? Causa e efeito é dos 7 princípios herméticos, né? Causa e efeito é um deles. Sim. E vem também unindo com esse método científico também, né? Sim, total. Show de bola, meus queridos. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais uma vez, parabéns, né? Vamos cantar um parabéns para o Fernando? Que tal? Vamos cantar? Fernando está bebendo. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Obrigada pelo seu dia, você está aqui enchendo o nosso saco. Valeu! A gente mais gosta, né, pessoal? Enchendo a orelha de vocês. Coloque a orelhinha para mim aqui. Pessoal, só para vocês terem ideia como o aniversário dá poder, a Luciana acabou de mandar um e-mail de vitória dela. Palmas para a Luciana BT. Palmas!
Deixa eu ver essa cara, deixa eu ver essa sem vergonha aí, Luciana. Põe essa carinha aí. Cadê a cara, Luciana? Já arrumou? A Luciana Olha, pega no sono, ela acorda 4 da manhã. A Aparecida tá um capetinho, hein, Júlia? Assim que eu tô gostando, hein, Aparecida? Mexendo. O João também me apareceu. Ô, João, mostra a cara pro Fernando. Aparecida Parabéns. tá uma gata com essa. Tô aqui aparecendo no hein? final. João. Esse colar da Aparecida tá demais, hein, Carlinha? O colar do Titanic. Gostei. Adorei. Não, do Titanic? Super vintage. É um Pessoal, diamante. Deus, obrigado pelo carinho, tá, pessoal? Obrigado mesmo. Tamo Beijo. juntasso. Amanhã, 7h27, tamo na área. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Não, gente.